de mensagens falando sobre adoração, e como foi muito importante para mim esse tempo de estudo da Palavra de Deus, aonde eu pude olhar com mais carinho e com mais clareza para esse tempo que nós passamos aqui na igreja. Como nós podemos ver na Palavra de Deus, como o próprio Deus, Ele coloca em suas palavras passagens. Ele inspirou o apóstolo Paulo para escrever capítulos acerca da adoração, acerca do culto público. E nós estamos saindo dessa série de mensagens, reconhecendo o valor do culto público, o valor do culto. Estamos saindo, olhando para o culto com uma forma mais carinhosa, né? E tendo aprendido a razão de estarmos aqui, o porquê de vir à igreja, o porquê de nos reunirmos. Nós falamos nesse dia que o culto é um encontro familiar, aonde nós damos glória devida ao nome do Senhor. Nós aprendemos aqui de que quem se reúne aqui nada mais é do que aquele povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, o povo que alcançou misericórdia, que não tinha misericórdia, mas alcançastes misericórdia. Nós aprendemos o porquê nos reunimos. Nós nos reunimos aqui porque é um tempo onde nós testemunhamos o poder do Evangelho na nossa vida. Esse tempo aqui é um tempo sobrenatural. Nós estamos aqui porque fomos salvos, resgatados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. E nós aprendemos também que nós nos reunimos pela graça do Senhor. De que Deus é doador de todas as coisas e que é Ele que torna possível que o adoremos. Nós o adoremos, nós podemos oferecer a Deus louvor apenas porque Cristo primeiro se ofereceu a nós. Isso é extraordinário. Eu posso adorar ao Senhor agora porque Cristo primeiramente se ofereceu a mim. Senão eu não teria nada para oferecer ao Senhor. E ofereço porque eu fui agraciado com a graça do Senhor. Veja que a importância desse tempo. Estamos aqui porque fomos resgatados e salvos pelo poder de Jesus. E essa série termina hoje. E eu quero terminar com mais uma pergunta. Por que Deus nos reúne? Por que Deus nos reúne, queridos? Por que Deus te trouxe aqui hoje à noite? Por que Deus me trouxe aqui hoje à noite? Eu poderia estar em casa, talvez assistindo a televisão, assistindo um futebol, assistindo um Fantástico. Mas Deus, de alguma forma, propiciou para que eu estivesse hoje à noite aqui. Por que Ele trouxe aqui? Te trouxe aqui? Porque eu e você não estamos em outro lugar e estamos aqui. Eu quero dar aos irmãos 3 razões porque Deus nos reúne. E a primeira razão é que Deus nos reúne para a sua glória. Deus nos reúne para a sua glória. É um tempo de exaltação ao Senhor. A igreja se reúne para ouvir e contemplar o único e glorioso Deus, que está acima de todas as coisas. E nós chegamos aqui com temor e tremor. E nós nos aproximamos desse Deus com a sua beleza incomparável, com temor e tremor. E por que fazemos isso? Porque Ele é digno de toda honra, de todo mérito e de todo louvor. Quando nós olhamos para os Salmos,
Os salmistas já davam para nós a mostra da dignidade do Deus que nós servimos. O Salmos 34 vai dizer: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o teu nome. O Salmo 81 vai dizer: exultai a Deus, nossa fortaleza. O Salmo 95 vai dizer: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Os salmistas entendiam a razão pelo qual o Senhor os reuniam. Os salmistas entendiam a razão pela qual eles serviam ao Senhor. Eles haviam dedicado as suas vidas ao Senhor para lhe dar todo louvor, toda glória e toda exaltação. Mas o culto de exaltação a Deus, ele deve ser caracterizado com algumas verdades. Esse tempo que nós passamos aqui, irmã Laide, deve ser caracterizado com algumas verdades. A primeira verdade é a questão da seriedade, com reverência e temor, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. A palavra de Deus vai nos dizer no verso 28: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Meus amados irmãos, em um determinado tempo, o Senhor Jesus Cristo reprovou o culto. O Senhor Jesus ficou entristecido com o culto que estava se prestando a Deus. Ele se entristeceu. Ele reprovou. E aquelas pessoas que estavam reunidas ali, elas sabiam de que elas estavam reunidas para exaltar o Senhor. Mas mesmo sabendo que elas estavam reunidas para exaltar o Senhor Deus reprovou o culto delas, reprovou a adoração que elas estavam fazendo a Deus. E o Senhor Jesus vai dizer a eles: este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Nós precisamos estar aqui para adorar ao Senhor, nós precisamos estar aqui para exaltar o Senhor, mas muito mais do que isso, nós precisamos estar aqui com seriedade. O nosso coração deve estar sério diante de Deus. E a nossa seriedade não se mostra no culto apenas. A nossa seriedade com Deus se mostra durante a semana. A minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. A minha seriedade com Deus me mostra com o meu relacionamento uns com os outros. Eu perdoo. Eu concedo perdão, eu estou bem com Deus, porque muitas vezes nós chegamos aqui e queremos adorar ao Senhor, e muitas vezes Deus está reprovando o nosso louvor, porque nós estamos cantando ao Senhor com lábios, mas o nosso coração está longe de Deus, e nós não queremos um compromisso com Deus e com a igreja de Jesus. E nós pensamos que podemos chegar aqui, cantar e adorar e pensar que Deus está recebendo. Queridos, devemos tomar cuidado com isso. A
vida cristã dentro do culto, dentro da igreja é muito fácil. Mas é o nosso compromisso com Ele, com a igreja dele, que vai demonstrar que de fato, nós estamos vivendo uma vida de seriedade com Ele. Mas este culto de adoração, ele não somente deve estar centrada na seriedade, deve ter alegria em nosso coração. Amém? Quantos estão alegres aqui? O culto, queridos, deve refletir a realidade que só o cristianismo tem. O culto deve refletir a realidade que transforma vidas. E só o cristianismo tem essa verdade. É o fato de Cristo ter ressuscitado. Nós não servimos um Deus morto. Nós devemos adorá-lo com alegria, porque nós servimos um Deus vivo. Louvado seja Deus. Ao entrar no culto, meus amados irmãos, a nossa vida deve ser uma vida alegre. Nós somos filhos e filhas pródigos que se reúnem em torno do banquete da adoração. Conta-se a história do filho pródigo, né? De que quando aquele rapaz volta para a casa do pai, o filho que estava em casa ficou chateado, ficou bravo. Olha, eu tenho tanto tempo na casa do pai, não fugi, não gastei os meus bens e o bem do meu pai aleatoriamente. E este volta, e é um banquete, é uma festa. E aquele pai vai dizer para o filho: filho, não é justo que se alegremos? Porque esse estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. É o nosso caso. Nós estamos aqui como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai. Um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. E estamos aqui como filhos e filhas que eram ex-pródigos, estavam vivendo longe de Deus. E o pai vai dizer para o filho: não é justo nos alegrarmos com isso? Não é justo chegarmos aqui no culto com alegria? Não é justo adorarmos ao Senhor com alegria? Muitas vezes irmãos, pessoas estão dentro de uma missa católica, vivendo uma idolatria, estão mais alegres do que os redimidos pelo sangue de Jesus. E esta alegria não deve ser somente no culto, deve ser em casa, deve ser no trabalho. Porque um dia nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados. Mas há um terceiro aspecto do culto de exaltação. Ele também deve ter a gratidão em nosso coração. Aleluia. Dando-nos sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. A exaltação a Deus começa com o reconhecimento da soberania de Deus. E quando eu reconheço de que Deus é soberano, eu vou ter que aprender. Isso é duro. Eu vou ter que aprender a dar graças, não somente pelas suas bênçãos, mas eu vou ter que aprender a dar graças também pelos momentos difíceis da minha vida. Talvez pela enfermidade, porque a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. E o nosso culto, irmãos, ainda que venhamos ter tido uma semana difícil, ainda que venhamos ter tido uma semana de dores, de provações, de luta, ao chegar ao culto, o aroma da gratidão deve exalar do nosso coração diante do nosso Deus. O aroma da gratidão deve chegar até o trono da graça, porque Ele é digno, porque Ele tem cuidado e Ele tem sustentado as nossas vidas.
mesmo em meio às lutas que nós passamos, em tudo devemos dar graças. Porque Deus permite que venhamos nos reunir, Ele quer que venhamos nos reunir, porque Ele quer ser exaltado, glorificado pelas nossas vidas. Segundo, Deus permite que nós venhamos nos reunir para o nosso bem mútuo, para a nossa edificação. Quando exaltamos a Deus, edificamos uns aos outros. Os louvores, os hinos, não somente sobe como incenso suave na presença desse Deus eterno e soberano que está lá na glória, mas ele nutre o corpo de Cristo. Embora dirijamos a nossa adoração a Deus, mas incentivamos uns aos outros através da adoração. É como se nós estivéssemos falando uns aos outros assim: você está ouvindo este louvor que eu estou cantando? Você está ouvindo? Alegre-se nele. Console-se com as suas promessas. E toda a igreja é beneficiada com toda a palavra, com todo o cântico, com todo o hino e com toda a adoração que se faz aqui dentro. Quantos já foram edificados hoje? Pelo louvor, pelos hinos. Cada um de nós já fomos edificados. Mas algo que eu gostaria de ajudar os nossos dirigentes de culto, que tudo deve ser inteligível a todos os presentes. Eu devo falar com tanta clareza acerca da bondade, da grandiosidade de Deus aqui no púlpito, que o último irmão que está lá no banco deve ouvir com clareza. Porque o que você fala aqui vai servir como edificação para a vida dele. E não somente devemos dizer claramente, nós devemos dizer com vida. Eu não posso subir aqui na frente e pregar uma mensagem morrendo. Eu não posso subir aqui e pregar uma mensagem me arrastando. Eu tenho que subir aqui, ainda que eu tenha tido uma semana terrível na minha família e na minha vida. Eu tenho que edificar os irmãos com louvor, com adoração e com a vida, com empolgação, amando, amém? Amando a palavra. Isso porque tudo o que fazemos aqui é para edificar a igreja, para abençoar a igreja, e deve ser feita com vida para a glória do Senhor. Ao tratar sobre o culto de adoração, Paulo vai colocar algo importantíssimo. Ele começa o capítulo 12 de 1 Coríntios falando sobre os dons que se deve usar na igreja. E quando ele vai para o capítulo 14, ele dá continuidade aos dons. Mas o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo vai falar acerca do amor. E o amor é a ligação, meus amados irmãos, entre o vertical e o horizontal no culto de adoração. O amor é fundamental. É fundamental que quando nós o adoramos, nós devemos o adorar porque o amamos. E é fundamental de que venhamos nos reunir amando uns aos outros em Cristo Jesus, amém? Nós nos reunimos para amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Abra sua Bíblia para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. A segunda razão pela qual Deus nos reúne é para o nosso bem mútuo, é para a edificação da nossa vida, a edificação da igreja, é para crescermos em amor a Cristo e amor uns aos outros. E o amor tem os seus ingredientes que não pode faltar em nossa reuniões e também nas nossas vidas.
Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Vai nos dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E somente a parte A do versículo 8, o amor nunca falha. O amor alegra o coração do nosso Deus. O amor glorifica a Deus. E o amor, meus amados irmãos, encoraja uns aos outros, edifica uns aos outros a continuar firme, servindo e usando a sua vida para o Senhor. E ultimamente, hoje à noite, porque Deus nos reúne? Primeiramente, Deus nos reúne para a sua exaltação. Segundo, Deus nos traz aqui para o nosso bem mútuo, para crescermos em amor, para crescermos em edificação, para crescermos no nutrir da nossa alma e do corpo do Senhor Jesus. E ultimamente, Deus nos reúne, Deus nos traz a cada culto, para que sejamos um testemunho aos olhos do mundo. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos reúne perante os olhos do mundo, meus irmãos. Deus nos reúne para a evangelização. Ao glorificarmos a Deus e edificarmos uns aos outros, quando estamos reunidos, também é da vontade de Deus que a nossa adoração se dê diante dos olhos do mundo, diante deste mundo. Interessante, quando nós olhamos para o Velho Testamento, no Velho Testamento, o povo de Israel era um testemunho público perante os olhos dos pagãos. A sua adoração, o seu culto, o seu louvor, era um testemunho público para as demais nações. E no Salmo 18, o salmista vai dizer: assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. O salmista no Salmo 67 vai dizer: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Eles se reuniam, eles cultuavam o Senhor como testemunho para as outras nações. Aquelas nações que serviam seus deuses pagãos, ao olhar para a alegria de Israel, para o culto de Israel, ao olhar a alegria dos homens de Deus e das mulheres de Deus, ficavam admirados. Que Deus é esse? Quando nós vamos para o Novo Testamento, não é diferente. A palavra de Deus diz que todos os dias eles se reuniam, Atos 2, e eles tinham tudo em comum, irmã Cida. E a palavra de Deus diz que aquela igreja caiu na graça de todo o povo. Cair na graça significa que o povo ficava admirado e queria fazer parte daquele ajuntamento. Cair na graça significa que o povo passava a falar: eu quero participar disso. E o último verso vai dizer que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus nos reúne para testemunho para este mundo.
Deus nos reúne para testemunharmos a grandeza do Senhor para esta cidade. Todos aqueles que passam aí na frente, irmão Laércio, eles ficam admirados com a nossa alegria, com o nosso culto, com nossos hinos, com os nossos cânticos. E é para isso que estamos aqui. E essas janelas devem estar bem abertas, amém? Para que esse nosso louvor venha permear todo esse bairro, venha alcançar esta cidade, porque aqui tem um povo alegre, o povo de Deus, o povo que ama o Senhor, o povo que abre os seus lábios com alegria e com prazer para glorificar e exaltar o Deus que o salvou e que o transformou. Há no Novo Testamento uma passagem, eu peço que os irmãos abram comigo lá, 1 Coríntios 14, nós estamos bem próximo aí, estava no verso 13, né? Capítulo 13, agora vamos para o 14. Verso 24 e 25. Interessante como o apóstolo Paulo, ele vislumbrava a presença das pessoas não crentes no culto. E ele vislumbrava não só a presença das pessoas, mas ele vislumbrava a conversão dessa pessoa. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Veja o que Paulo vai dizer. Mas, se de todos profetizarem, aqui está dizendo aqueles que apresentavam a mensagem que é da parte de Deus, mas que se de todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Ao verso 25. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, amados irmãos da igreja de Corinto, quando vocês se reúnem e a mensagem da parte de Deus é dada, se por acaso tiver algum descrente ali, algum indouto, aquele que não é instruído, ele será convencido do pecado. E os segredos do seu coração se tornarão manifestos pela palavra. E assim o que vai acontecer com ele? A possibilidade dele se prostrar com o rosto em terra e adorar a Deus, e confirmando de fato que Deus está entre nós. Ou seja, Paulo vislumbra uma pessoa que vem ao culto, ouve a mensagem de Deus, compreende a mensagem, se prostra, confia em Deus e se une a nós na adoração. Então, portanto, nós nos reunimos com uma perspectiva de que Deus haja e traga nova vida para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E se é este o teu caso hoje à noite, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, Deus te trouxe aqui com este objetivo. Deus te trouxe aqui com o objetivo de que você entenda de que Deus te ama, de que Ele entregou o Filho dele por você. Deus te trouxe aqui para que você compreenda de que Ele quer salvar a sua alma. E assim como essa pessoa que Paulo está prevendo, você possa se lançar aos pés do Senhor e venha se unir a nós em adoração a Deus, reconhecendo que de fato Deus está entre nós hoje à noite. Então, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Os crentes estão aqui para ser edificados. E você que ainda não é salvo, você está aqui para ser salvo. Jesus quer salvar a sua alma hoje à noite. Paulo diz que nós somos fundamentalmente, irmãos, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Paulo vai dizer também, as Escrituras vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo.
E quando nós nos reunimos como embaixadores de Cristo, nós nos reunimos como aqueles que somos embaixadores dos reis e do Senhor dos senhores. Nós somos embaixadores reais. E quando nós nos reunimos para prestar homenagem ao nosso rei, nós nos reunimos para adorá-lo. E nós nos reunimos para fazê-lo conhecido para a glória do Senhor. Nós nos reunimos, amados irmãos, declarando a nossa promessa de fidelidade à nossa pátria. Nós ensinamos sobre a nossa Constituição. Qual é a Constituição da nossa pátria? A palavra de Deus. Nós aqui, quando nos reunimos, nós cantamos o hino nacional da nossa pátria. Qual é o hino nacional? São os hinos, são os louvores ao Senhor. Nós nos reunimos aqui e emitimos passaporte para o céu. Quando alguém se identifica com Jesus Cristo, quando alguém reconhece Jesus como Salvador, ele sai daqui já com seu passaporte em mãos. Aconteceu com você em algum culto? Uma vez aconteceu comigo, eu cheguei lá sem passaporte algum para o céu. E nem precisei ir na Receita Federal. Eu fui à igreja e saí de lá com meu passaporte no braço. Certo de que eu iria para as mansões celestiais. Eu saí dali salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Meus amados irmãos, para concluir hoje à noite, este culto que nós prestamos ao Senhor, este culto que deve ser para glorificar a Deus, este culto que deve ser para a edificação dos santos, e este culto que deve ser poderoso no testemunho do Evangelho de Cristo. O que deve estar envolvido neste culto? Primeiramente, este culto deve ser cheio do Evangelho do Senhor. Amém? Devemos proclamar as boas maravilhas de Jesus Cristo, que resulta em louvor e encorajamento para a igreja do Senhor. O Evangelho do Senhor, ele é poderoso. Não me envergonhe do Evangelho, Paulo disse, que é o poder de Deus para a salvação. Quando nós anunciamos que Deus é juiz, pregando o Evangelho do Senhor, e que toda a humanidade está preste e tem que dar conta ao Senhor, quando nós anunciamos aqui, nós estamos glorificando o caráter do nosso Deus. Quando nós declaramos aqui que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus, nós estamos exaltando a retidão do nosso Deus. Quando nós anunciamos que Jesus Cristo ofereceu a si mesmo e ressuscitou dos mortos, nós estamos engrandecendo a maravilha da infinita graça do Senhor. E estas verdades estão contidas no Evangelho. A cada culto, a cada mensagem, a cada louvor, a cada hino, deve conter a mensagem do Evangelho que transforma e que resgata as vidas. Os nossos cultos devem estar cheios do Evangelho do Senhor. Segundo, os nossos cultos devem ser apoiados com oração, para que Deus conceda vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Alguns anos já que nós temos nos reunido antes de começar o culto. Há um grupo de irmãos que sai daqui 15 para as 7, 20 para as 7, e nós vamos ali para o salão para orar. E a nossa oração ali é para que o culto seja para a glória do Senhor primeiramente, mas também oramos para que Deus conceda vida aos que estão mortos espiritualmente. Declaramos o Evangelho confiado na força de Deus, porque nós entendemos de que não somos nós que acrescentamos fé no coração do homem para a salvação, não somos nós que convencemos. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E se nós compreendemos de que é Deus que leva o perdido até os pés de Jesus Cristo, nós precisamos fazer do nosso culto um lugar de muito clamor e oração,
para que Deus convença os corações. Devemos compreender e compreendemos isso, de que é o Pai que leva as pessoas, acrescenta fé ao coração da pessoa sem Cristo. Porque Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem do homem, é Deus que o coloca. Então nosso culto, primeiramente, deve ser cheio do Evangelho. O nosso culto deve ser encharcado, apoiado com oração, para que Deus salve e transforme vidas. Enquanto o pastor está aqui pregando, meu irmão, você já tem feito isso, louvado seja Deus. Mas se você ainda não tem feito isso, comece a partir do próximo culto. Quando eu estiver pregando aqui, esteja orando, esteja em espírito de oração aí no banco do banco, pedindo para que Deus transforme vidas, pedindo para que Deus convença o pecador do pecado, que o Espírito convença o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E ultimamente, este culto, queridos, que deve ser um culto que glorifica a Deus, este culto que faz bem aos santos e que é poderoso no testemunho do Evangelho, ele não somente deve ser um culto recheado com o Evangelho, ele não somente deve ser um culto apoiado com a oração, mas esse culto também deve ser um culto onde haja um testemunho vívido da nossa esperança celestial. Nós precisamos cantar mais sobre os céus, irmãos. Nós estamos cantando pouco sobre o céu. Precisamos cantar mais, me perdoe, precisamos cantar mais sobre a Nova Jerusalém. Nosso culto precisa ter mais o aroma dos céus. Devemos cantar mais sobre ele, devemos orar mais sobre o céu. Devemos falar mais sobre o céu. Devemos falar mais sobre a Nova Jerusalém, a cidade de ouro puro, cujos seus fundamentos são feitos de pedras preciosas, amém? E cujo muro é de jaspe. Texto que o irmão Luiz leu hoje à noite, fala sobre isso. Nessa cidade, nas primeiras coisas já serão passadas, e quando estivermos lá, Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Precisamos falar mais sobre isso. A palavra de Deus diz que lá também não haverá templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A palavra de Deus também diz que lá não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor as iluminará. E a palavra de Deus diz que as nações dos salvos, olha que maravilha, as nações dos salvos andarão em sua luz. Eu vi um dia um outdoor indo, para São Paulo, e aquele outdoor estava vazio. Mas o dono daquele outdoor, que aluga possivelmente, ele colocou algo lá. Ele colocou assim: aquilo que não é visto e ouvido não é lembrado. Ele queria chamar a atenção das empresas. Olha, você precisa colocar aqui, porque aquilo que não é visto e nem ouvido não é lembrado. Nós precisamos ouvir e falar mais sobre o céu, para que a nossa vida ande aqui com os pés no chão, mas a nossa mente, o nosso coração no céu. Meus amados irmãos, o culto começa aqui, mas ele continuará por toda a eternidade no céu. Aqui é apenas o começo, aqui é apenas o ensaio, e já é bom, ou não é? Imagine na glória, o Senhor colocará nos nossos lábios um novo cântico. E o texto que eu li hoje à noite diz que haverá esse novo cântico tem um tema. E o tema desse novo cântico
dela. Vai lá. Conseguiu? Vai lá, Henrique, ajuda a avó. Pronto. Não tem problema, irmão. E a Bíblia diz que Deus colocará em nossos lábios um novo cântico. E esse cântico tem um tema. O tema é Digno és. E esse tema e esse cântico, ele louva a dignidade de Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Digno é porque morreu por nós. O autor João vai dizer, porque fostes mortos, porque nos remiu pelo seu sangue sobre a cruz, e com o seu sangue nos comprastes para Deus, porque nos fez reino e sacerdote, e para que o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Mas o texto também diz que juntamente conosco entrarão nessa adoração números incontáveis de anjos, se unirão a nós em adoração ao Cordeiro. A palavra de Deus diz que milhões de milhões e milhares de milhares. E o texto vai além. O texto vai dizer que toda a criação se unirá em adoração a Cristo. Então, o que eu tenho para concluir a mensagem para os irmãos é: o culto é apenas um prenúncio do culto eterno nas mansões celestiais. O que nós fazemos aqui é apenas um prenúncio do que faremos para toda a eternidade. Então, que Deus nos abençoe, que sintamos prazer em adorar ao Senhor, que sintamos prazer em servir ao Senhor, porque digno és o Senhor de receber honra, glória, louvor e adoração. Que Deus cada dia coloque no nosso coração esse desejo de adorá-lo, de exaltá-lo, de cultuá-lo. Que o culto seja para nós um tempo que ocupe a primazia, o primeiro lugar em nossa vida. Hoje tem culto? Eu estou lá. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero exaltar o Senhor. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero dignificar a esse Deus que me salvou e que me transformou. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus nos encha de alegria em poder servir esse Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Baixe a sua cabeça.